Olá, eu sou João Paulo Quintela e a partir de agora você acompanha TV Câmara Fortaleza na Copa. Aproveitando o hype da Copa do Mundo de Futebol Feminino, eu quero te convidar a bater um papo especial a partir de agora e eu tenho uma convidada também especial. Hoje vamos conversar com Michele Safatli, ela que é árbitra central e faz parte do quadro de arbitragem da Federação Cearense de Futebol. Vamos conversar sobre a importância das mulheres no esporte. Olá, minha amiga, satisfação recebê-la aqui na TV Câmara Fortaleza. Olá, muito obrigada pelo convite, viu? Show de bola. Vamos conversar, lógico, sobre a tua estreia, ou a tua história, vamos falar sobre muita coisa boa a partir de agora. Então vamos começar falando sobre essa tua jornada, né? Você que não é de Fortaleza, é de Goiânia, mas hoje está com a gente. Explica mais ou menos como é que se deu aí. Então, eu recebi um convite, né, muito especial, inclusive, de vir fazer parte do quadro da Federação Cearense de Árbitras, né, compor esse quadro. Recebi esse convite no início do ano e, entre a minha família, né, tomei a decisão de aceitar esse novo desafio. Né. Recebi esse convite através de um árbitro amigo, né, o Nailton, né, o FIFA aqui de Ceará. Sim. E através também do presidente da comissão, o Paulo Silvio. E com isso, né, resolvemos toda a parte de trâmite e também parte interna da CBF. Vim também mantendo o meu escudo da CBF, né, no qual eu tinha também no estado de Goiás. E aceitei esse desafio aí desde fevereiro, estou aqui representando firmemente o estado do Ceará. Legal. Como é que tu vê esse momento da arbitragem feminina a nível nacional, primeiramente, né? Como é que tu vê esse nosso momento? Não só a arbitragem cearense, mas a arbitragem feminina como um todo a nível nacional. A arbitragem a nível nacional hoje está numa ascensão assim, gigantesca e espetacular. Esse ano, né, desde o ano passado, com a mudança da comissão da CBF, nós tivemos a primeira representante, que é a Regildênia Moura. Legal. E ela vem nos dando uma força muito grande, né, pela parte do quadro feminino dentro da CBF. E esse ano, acredito que muitas mulheres tiveram a oportunidade de estar participando de um curso trazido pela CBF, que é o RAP FIFA, e foi dividido em 2 turmas e que, se eu não me engano, deu um total de 80, 90 mulheres. Sensacional. Fora que toda a instrução, toda a preparação, todo o corpo que apresentou e fez parte desse curso foi composto por mulheres. Então, foi a primeira vez que isso aconteceu, né, na história da CBF também. E de estar lá também representando o Ceará nesse curso e ver o que a Regildênia conseguiu trazer e nos apresentar a nível de curso, assim, estamos ao mesmo nível de um curso, nível Comebol, nível FIFA, e a tendência é só crescermos com isso, né? Então, acredito que muitas meninas tiveram a oportunidade de estar reciclando, renovando, reaprendendo conceitos, né, reafirmando conceitos dentro da arbitragem. Fizemos vários trabalhos técnicos, físicos, táticos, tudo que você imaginar. Foi excepcional. Como é que está a realidade da arbitragem cearense? A arbitragem cearense está numa ascensão muito boa, né? Hoje nós somos 6 árbitras que pertencem ao quadro da CBF, são 3 árbitras assistentes, 3 árbitras centrais. As 6 tiveram a oportunidade de participar desse curso e teve outros estados que não tiveram a mesma oportunidade, não foram todas as árbitras do quadro, né? Então, acredito que sim, fomos, graças a Deus, muito privilegiadas e tenho certeza que todos desfrutaram muito bem. E todos aqui vêm aproveitando todas as oportunidades dadas. Tivemos várias oportunidades na Série D do Campeonato Brasileiro, então a gente, né, conseguiu aproveitar. Temos a Elizabeth Esmeralda, que fez a final do Campeonato Brasileiro Feminino A3, lá na Arena Pantanal. Então, assim, o nosso crescimento fora as 6 da CBF, nós temos várias meninas que vêm crescendo e tendo participações também em outras competições do Cearense, né? Série C, Série B, na Fares Lopes. Então, pessoal, as meninas vêm se destacando. Sensacional. Inclusive, deixar um abraço aqui para Paulo Silvio,
ele que nos atendeu muito bem, como sempre nos atende, e indicou alguns nomes, né? A gente tentou encaixar a agenda e deu certo, que bom que deu certo, a gente está recebendo hoje a Michele. A gente estava conversando aqui antes sobre a Copa do Mundo de futebol masculino, em que tivemos representantes femininas na arbitragem. Fala um pouco do que a gente estava conversando aqui, né? Compartilha com o pessoal. Acredito que no ano passado a Copa do Mundo masculina no Catar foi assim, uma quebra de barreira gigantesca para todas as mulheres do mundo, não só, né, brasileira ou não só do Ceará, mas tivemos várias representantes mulheres do mundo que foram nos representar, se eu não me engano foram 6. E acima disso nós tivemos a Neuza, né, nossa representante brasileira, que pôde, né, estrear numa Copa do Mundo masculina, que pôde trabalhar em um jogo e ter essa sensação de o que era estar em uma Copa do Mundo masculina, porque acredito que se você conversar com várias árbitras, seja assistente ou centrais, elas vão te falar que tem um sonho de, né, principalmente trabalhar em uma Copa do Mundo. A gente começa, lógico, com os pés no chão para uma feminina, mas que lá no fundo a gente tem um sonho de um dia chegar na masculina. E desde que eu era criança, quando assistia a Copas do Mundo, eu tinha vontade de jogar, né? Mas já que não deu certo jogando, a gente foi pro lado da arbitragem. Mas a gente queria ver essa presença, né, feminina dentro também de uma Copa do Mundo masculina. E que não era possível anteriormente. Então, assim, a Copa do Mundo do Catar entrou para a história, né, uma marca histórica para as mulheres, e que, se Deus quiser, que aumente esse número de mulheres e outras mulheres também tenham essa oportunidade e que a gente continue quebrando barreiras. Uma porta aberta, né? É uma porta aberta. A porta se abriu agora. E elas deixaram escancaradas, porque fizeram muito bem o trabalho delas. É verdade, tem esse detalhe. Não foram a passeio. Exatamente. Representaram muito bem. Você falou aí sobre 6 árbitras cearenses que estão no quadro nacional, não é isso? Sim. Na CBF. Aí você falou árbitra central e árbitra assistente. Ainda tem arbitragem de vídeo, né? Só que Correto. Já existe árbitro de vídeo aqui no nosso estado, não, né? No nosso estado, nós temos árbitros de vídeo no masculino, que já foram habilitados, homologados pela CBF, mas são masculinos. O quadro feminino ainda não tem ninguém homologado pela CBF, não. E você é árbitra central? Eu sou árbitra central, correto. Árbitra central. A gente tem percebido um movimento crescente nacional, né? Abraçando o futebol feminino, ou tentando abraçar, tentando lançar luz a essa modalidade no feminino, no caso. Ainda é embrionária, ainda é muito pequeno, ainda não aderiram de fato, mas já foi dado um start, inclusive com a possibilidade de se tornar ponto facultativo em vários estados e tal. Você vê isso como positivo e como algo que pode beneficiar de fato a arbitragem feminina? Com certeza. Não só a arbitragem, mas o futebol, o futebol, né? O esporte feminino como um todo. O esporte. Não, com certeza isso é um enorme passo, não vou nem dizer grande, mas enorme, porque são coisas que antigamente não tínhamos. E hoje a gente vê até mais homens comentando e falando sobre o futebol feminino. Não só a arbitragem, como, né, a gente vem comentando, mas de você ver homens sabendo sobre jogos, sobre jogadoras, sobre lances, discutindo situações de jogos. Você fala assim, mas você tá vendo futebol feminino? Mas eu vi a reprise, ou passou no horário do almoço e eu vi aquele lance e foi uma jogadaça e a menina fez um golaço e foi um gol olímpico. Então, assim, a gente começa a entrar em pontos que até os homens começam a reconhecer o talento feminino no futebol, né? Também a postura da arbitragem feminina quanto a jogos, tanto masculinos quanto femininos, e o quanto isso vem crescendo e aumentando no meio do futebol como um todo, né? Então, Compartilha com a gente como é que foi esse teu desejo de se tornar árbitra, né? Você falou que sempre gostou de futebol, queria ser jogadora e tal, mas até chegar a essa possibilidade de arbitrar, de onde foi que surgiu esse desejo? Uma história longa se transformando em curta. Então, passei pelo futebol, né, joguei. Depois do futebol, fui técnica também por um período. Não queria largar o futebol de jeito nenhum.
E depois disso, em um treino, eu treinava atletismo também, competia. Em um treino desses de atletismo, eu treinava com alguns árbitros. E sempre me convidaram, por que você não entra, por que você não participa, por que você não faz? O último curso foi em 2012, lá em Goiás, né? E coincidentemente, tinha aberto um novo edital, em 2015, que haveria um novo curso. Por que você não faz, não entra, não participa, não vê como é que é, vê se você gosta, se é isso mesmo e tal. E caiu justamente com a data de uma corrida que eu havia me programado para fazer. E já estava com a corrida praticamente toda pronta, as passagens, o ingresso da corrida e tudo. E aí eu abri mão dessa corrida e fui fazer essa prova para entrar no curso de arbitragem. E já havia feito alguns testes físicos por treinar com esses árbitros, né? Eles, faz o simulado do teste aqui com a gente. E eu sobrava. E eles falaram, tá vendo, a parte física você tem, você entende futebol, você jogou. Então, tá fácil, agora é só você aprender sobre regra. Eu falei, regra? Futebol tem regra? Não, futebol é só você ir lá e jogar futebol, é só pegar a bola, se você não for o dono da bola e colocar ela debaixo do braço, tá tudo certo, né? É só jogar. Então a gente foi descobrindo que havia regras, como funcionava, a gente tem todo um trabalho para fazer na parte do curso, carga horária, várias matérias. E aí eu aceitei esse desafio de ver se eu vou gostar, se eu não vou gostar. Michele, mas você ia ser o quê? Árbitra central ou árbitra assistente? Confesso que eu entrei com a ideia de ser árbitra assistente. Michele, é muito mais fácil, você vai chegar mais fácil. 2015, 2016, havia árbitras assistentes trabalhando no Brasileiro Série A. Sim. Você não via árbitras centrais. Então, o que todo mundo via e o que o homem via, não, tem mulher na bandeirinha. Você vai chegar na bandeirinha, é mais fácil. Você vai ser assistente, você vai chegar primeiro e mais rápido do que como árbitra central. Falei, tá, mas e se eu não der certo? E se não funcionar? Então faz, vê aí, testa, simula um, simula o outro, faz um jogo, faz outro e aí você descobre. E dentro do curso a gente faz a preparação para as duas funções e pós-curso eu acabei fazendo, né, o teste para ambas as funções e percebi que realmente o meu negócio é no apito mesmo. Sim, que legal, que legal. Você está falando de coisas boas, coisas positivas, benefícios, vantagens e compartilhando um pouco da sua história também de forma muito positiva. Mas nem tudo são flores, tem desafios também. Fala um pouco dos desafios que você encontrou, se é que encontrou, penso que sim. E se não encontrou, né, os desafios que você escuta das suas amigas, das pessoas próximas que já enfrentaram. Quais são os desafios que alguém que queira hoje ingressar na arbitragem, sendo mulher, no caso, deve enfrentar, ou vai enfrentar? Nós ainda temos algumas barreiras a serem quebradas, com certeza, e o preconceito ainda existe. O preconceito, primeiro, por ser mulher, o preconceito do conhecimento, o preconceito da função. Eu acho que até o preconceito, né, para a menina que joga futebol, ele já existe, que não, a mulher não sabe jogar futebol. Então a gente vem isso desde lá de trás, da época que eu jogava, já existia e ainda existe. Lógico, hoje é menor? É menor. Então acredito que a gente vem buscando isso, né, ano a ano, campeonato a campeonato. A gente vê a evolução do Campeonato Brasileiro Feminino, a gente vê como o nível do futebol feminino no A1 ele vem subindo, a gente pega aí o Copa Libertadores feminina, né, como os times, as equipes do Brasil estão sempre no topo, né, e a gente vem buscando e quebrando barreiras para aumentar esse espaço da mulher. Então assim, algumas dificuldades que a gente tem dentro de campo de às vezes escutar, você não sabe o que você está fazendo, você não sabe de regra, né, de às vezes mandar ir para a cozinha, de lavar roupa, mas assim, a gente sabe que o preconceito hoje, ele está enraizado na nossa cultura. E se cada um não ajudar e fizer a sua parte um pouquinho, nada disso vai mudar. Michele, mas eu estou fazendo a minha parte e não mudou tudo. A gente não muda o mundo do dia para a noite e nem eu sozinha. Então, somos todos nós como um todo e como uma nação brasileira. Então, isso vem de dentro de casa, isso vem do pai, né, incentivando um filho de 5, 6, 10 anos a assistir um jogo de Copa do Mundo feminina. Exemplo, né, alguns jogos que vão ter em fim de semana que dá para o pessoal acompanhar. Então, assim, a gente tem essas dificuldades dentro de campo, às vezes vinda dos próprios jogadores, como eu tenho a dificuldade dos pais
às vezes com umas categorias inferiores, sub-11, sub-13, sub-15, que os pais acompanham, né? Por ter que levar o filho, ter que esperar, acabam assistindo e acabam, às vezes, incentivando o filho a fazer ou falar algo que não deveria. Então, a gente vê que vem de casa mesmo, sabe? E, assim, a gente tem que entender, relevar, porém tem coisas que nós não podemos aceitar, porque senão também a gente nunca vai conseguir passar desse passo. Então, a gente vem, né, buscando de pouquinho em pouquinho o espaço, ajustando quando necessário e tentando, e não é através da briga, né? É tentando mostrar e explicar e conversar para que seja compreendido, né? Mostrando a nossa capacitação, mostrando os cursos que a gente faz de reciclagem, mostrando os incentivos que a gente tem de trabalho específico, né? Aqui, por exemplo, dentro da federação. Então, as reuniões de devolutivas que a gente tem semanalmente com a CBF para definição de conceito, de jogadas, de situações, de como agir. Então, assim, tudo isso influencia, né, em como agimos, em como executamos, para que seja bem recebido de fora, compreendido de fora pelo público também, entendido e que não venha com o preconceito ou de que ela não é capaz, né? E que isso possa acabar um dia, se Deus quiser. Legal, a gente falava aqui, e você pontuou muito bem agora, falando que é um passo de cada vez, não é da noite para o dia, né? Você usou esse termo. E de fato é assim, porque realmente o futebol já vem aí de, sei lá, 1930, né? Masculino. Então é uma história, é uma longa estrada. E querer hoje, de imediato, da noite para o dia, que a população, as pessoas encarem o futebol feminino e masculino no mesmo nível, ainda é utópico. Mas aí precisa desse start, como já foi iniciado, e várias mulheres hoje, por exemplo, aqui a gente pode citar a Elizabeth, que tem feito um trabalho sensacional na arbitragem, você, as outras árbitras. Na narração temos aí a Patrícia Castro, falando do nosso estado. Temos a Maria Vieira, presidente do Atlético Cearense, temos psicólogas, enfim, tem muita gente, tem muita mulher envolvida de uma forma muito especial e isso tende a crescer. Basta você olhar, por exemplo, no vôlei de praia. Quando o Brasil vai disputar uma medalha no masculino e no feminino, se equiparam. Eu particularmente não vejo uma torcida maior para o masculino do que para o feminino no vôlei de praia. No vôlei de quadra, também acho que é no mesmo nível. No basquete, também vejo algo muito próximo. No futebol, ainda existe essa distância. Mas a gente precisa entender também que o futebol feminino, de uma forma mais profunda, mais forte, foi nos últimos anos, últimas décadas talvez. O masculino já vem de longas décadas, aliás, de já mais de 100 anos, né, que o futebol masculino está nessa pegada. Mas vamos lá. Nós temos aí a Marta, que tem no futebol, no caso, tem uma história absurda, gigantesca, talvez a maior da história, uma mulher que representa muito bem o futebol mundial, sendo brasileira. Mas, na tua opinião, hoje, quem é que seria assim, uma referência na arbitragem? Quem seria a Marta da arbitragem no mundo, né? Enfim, que você consegue visualizar? Hoje eu tenho como inspiração de carreira, né? A Edna, sem sombra de dúvidas, é a nossa... eu diria minha, não vou colocar a nossa não, porque acho que vão ter várias opiniões por aí, mas é uma grande referência pela atualidade, pela árbitra moderna, pelo trabalho feito tanto no masculino quanto no feminino. Tenho contato com ela assim como amiga, como parceira, né, sobre treinos, sobre jogos, sobre às vezes até como lidar com jogadores. Então, assim, às vezes a gente busca até informações que as pessoas pensam assim, tá, mas e como é que ela fala com o jogador? Por que ela responde isso? Por que ela fala aquilo? E como eu consigo, às vezes, trazer o jogador para me ajudar dentro de campo, ou cooperar com a equipe dele, ou, né, fazer o jogo jogar. Então, até esse tipo de informação a gente compartilha entre a gente porque a gente sabe que é benéfica. Funcionou para você naquele jogo. Às vezes não vai funcionar para mim no jogo de hoje, mas vai funcionar no jogo de semana que vem.
Então, essas informações compartilhadas, elas nos ajudam a crescer e nos preparar para coisas que às vezes eu ainda não passei, mas posso vir a passar. Então, assim, hoje a minha referência é a Edna, né? É buscar o que ela já alcançou. Lógico que não é fácil, a carreira dela assim, a história dela é sensacional, veio de árbitra assistente FIFA para virar árbitra central FIFA. E internacionalmente, assisto a alguns jogos quando possível da Stephanie Frappart, que é a francesa, que também foi para a Copa do Mundo masculina. E, inclusive, tem alguns amigos de Goiás que falam assim, cara, você é parecido com aquela árbitra lá na França e tal. Então, os meninos até brincam comigo, sabe? Ó, a Michelle lá, ó, a Michelle tá na Copa do Mundo. Eu falei, cara, calma. Então, assim, até me zoam e brincam e tal, mas a gente vê que, né, essas pessoas têm feito um trabalho excepcional e estão onde estão com o que conquistaram e fizeram através do trabalho delas em campo. E estamos muito bem representadas, né? Tanto internacionalmente, através da Edna também, que está hoje na Copa do Mundo Feminina. E eu colocaria a Stephanie como essa outra referência minha internacional. Legal. Você disse que o pessoal brinca, né, sobre a Copa do Mundo e tal. O atleta, por mais que esteja na Série D, Série C, Série A, Série B, ele galga chegar o mais próximo possível de uma Copa do Mundo, né? Sei lá, eu quero disputar algum dia e tal. Na arbitragem também é assim, então, pelo que eu percebi. Sim, vocês com certeza. trabalham muito duro naquela partida, lógico, com muita seriedade, com muito empenho e dedicação, mas visam uma Copa do Mundo. Com certeza, com certeza. Acredito que faz parte do sonho de cada um almejar competições. Cada competição é uma experiência única, uma experiência vivida, legal. Seja ela uma Copa do Mundo Sub-17, uma Copa do Mundo Sub-20, seja ela uma Libertadores, né, tanto feminina quanto masculina, mas tudo são conquistas, né, tudo são espaços conquistados para que a comissão que definiu e que fez aquela escolha pudesse pensar assim, não, a Michelle é a árbitra que representa o Brasil, que é a árbitra que eu preciso para trabalhar nessa competição. Então, são espaços que com certeza a gente busca e com certeza lá em cima uma Copa do Mundo feminino, uma Copa do Mundo masculina. Show de bola. Você falou em experiência, então compartilha com a gente alguma experiência engraçada ou inusitada que você vivenciou ao arbitrar alguma partida? Engraçada? Que possa falar também, né? Que possa falar. Assim, eu não diria engraçada e tal, mas talvez um pouco de aprendizado que eu pude ter e que eu consegui fazer dentro de campo, e eu acho que ajudou e acaba que a gente ajuda na formação também de atletas, né? Quando a gente pega categorias inferiores, a gente também ajuda um pouco dessa educação. A gente sabe que, por mais que é futebol, que é um esporte, mas dentro daquele esporte ele envolve vários fatores, né? Seja o trabalho em equipe, seja a disciplina, seja a atenção. Eu passei por uma situação com, acho que se não me engano, um jogo de sub-13, e os pais, sempre pais em alambrado, são o desespero do árbitro, porque o que o pai fala de fora, ele influencia muito o que um sub-13 hoje é uma criança ainda, né? Um pré-adolescente ali. Então ele influencia muito o ato, o reagir, o que fazer dessa criança. E eu passei por uma situação em um jogo com um desses meninos e eu estou escutando o pai falando, e o menino meio que pedindo pro pai, espera, ou tá bom, e ele sem querer olhar e tudo. E numa situação de barreira de falta, eu percebendo que ele estava incomodado com o que o pai estava falando e tudo, eu tive aquela conversinha pé de ouvido com ele no ato de fazer a barreira. Eu falei assim, cara, não faz o que seu pai está falando não machuca o coleguinha não. Se machucar o coleguinha, você vai ter que sair. O coleguinha vai ficar. Você quer parar de jogar? Não, eu quero não. Eu falei assim, esquece o que seu pai está falando. Joga o que você sabe, faz o que você sabe. E você vai terminar o jogo. E você vai se divertir do mesmo jeito, não vai? Vou. Então, escuta o seu pai não. Ele quer que você ganhe a qualquer custo. Não precisa disso. Então, assim, a gente percebe que o pouco que a gente faz se transforma em muito, porque acaba que você acaba mudando a atitude de um jogador dentro de campo, de um menino, e o menino não fez. O menino não fez. Continuou o jogo de boa. Continuou o jogo, não me deu trabalho, né, não gerou o problema, que acaba que a gente busca essa comunicação, principalmente nessas categorias inferiores, que viram educacional.
E para evitar que a gente tenha problemas. Exemplo, hoje a gente tem aqui uma Jadia no Sub-14, uma das regras é que a gente não pode dar cartão vermelho ao jogador. A Michelle, mas por quê? Para evitar uma forma de constrangimento, né? Ainda é uma criança. Então, a gente vai conversando. Tá começando. Isso, a gente vai conversando e alinha. Michelle, mas ele fez uma falta de um jogo brusco grave. Não tem problema. A nossa definição é informa o técnico, ele precisa fazer a mudança do atleta, esse atleta não retorna, mas ele vai entender que ele ficou fora do resto da partida, porque ele fez aquela atitude que ele não poderia ter praticado em campo. Legal. Se torna uma forma educacional sem eu ter que apresentar o cartão vermelho. Então, acaba sendo, não deixa de ser educacional. E eu acho muito importante, nós também ali dentro, termos essa forma de ajudar o crescimento de um atleta, a formação de um atleta. Em Goiás também passei por situações de que trabalhei com jogadores no Sub-15 e que depois eu estava fazendo jogo no Sub-20 e subiu pro profissional. De o atleta vir me reconhecer, você fez jogo meu. E eu falo assim, cara, eu fiz jogo de tanto menino, não tô me recordando do seu rosto. Que time tu era? Que time tu tava? Qual categoria? O pouco que fala a gente recorda, lembra de algo e tal. Então, assim, e esse reconhecimento também dos atletas quanto a nós é também muito, muito bonito de ver, quando eles têm esse outro reconhecimento. E é legal porque a arbitragem dentro de campo, nas 4 linhas e até um pouco depois das linhas, você tem acesso, você pode conduzir de alguma forma. Pós-alambrado, não. Aí é complicado. Você não pode expulsar um pai, você não pode bater boca, né, com o torcedor. Exatamente. E tal, e você tenta resolver ali dentro do gramado. Tu tá há quanto tempo na arbitragem? Acho que não te perguntei. Estou há 7 anos na arbitragem. 7 anos começou em Goiânia. Comecei em Goiânia. Incentivado por alguns e tal, vai lá. Então, esses árbitros que treinavam comigo, que me incentivaram a descobrir se também eu gostaria. E depois que eu fiz o primeiro jogo, eu falei, eu quero estar dentro de campo, eu me apaixonei. Legal, minha amiga Michelle, chegamos aqui na reta final, eu queria abrir o espaço para você falar algo que eu não te perguntei, se você tinha preparado algo, tinha pensado em alguma coisa para compartilhar com a gente, você pode ficar à vontade. Então, o que eu queria dizer é que, na verdade, é de forma geral, né? É para a mulherada nunca desistir de nada que elas sonham, nada que elas buscam, e que eu tenho certeza que o espaço da mulher, ele está guardado. Então, cada um vai ter o espaço que tanto buscar, que tanto quiser. É só correr atrás, né? Correr atrás dos sonhos, com muita dedicação, com muito foco, que o seu lugarzinho está lá. É tudo no tempo de Deus, na hora dele, e se você fizer a sua parte, com certeza o resultado vai vir. Show de bola! Estamos conversando com Michelle Safatli, deixa eu ver se eu lembro. É isso aí. Michelle Safatli, que faz parte do quadro de arbitragem da Federação Cearense de Futebol e compartilhou com a gente muitas das suas histórias, experiências, e a nossa ideia aqui é lançar luz também a importância das mulheres no meio esportivo, nas modalidades que para muitos é para homem, é para cabra macho, mas as mulheres provam que tem muita capacidade, melhor do que um monte de marmanjo aí, e isso nos enche de alegria. A gente fazer um futebol diversificado, por assim dizer, né? A gente perceber que homens e mulheres são qualificados, capacitados para poder entregar o melhor espetáculo para o torcedor. Michelle, muito obrigado pela tua participação, as portas estão abertas, quando quiser divulgar algo, quiser participar, só avisar que a gente está aqui para receber vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, primeiramente, pelo convite, de poder compartilhar aí um pouquinho com vocês, e estou também à disposição sempre. Muito obrigada mesmo. Show de bola! Você acompanhou aí TV Câmara na Copa, TV Câmara Fortaleza na Copa. Eu sou João Paulo Quintela, deixo um abraço muito especial para você. Me despeço por aqui, fique você e toda a sua família na paz de Cristo e lembre-se, seja memorável sempre. Valeu!